Bem-vindos! Chegou aquele momento, aquele desafio que separa quem é sênior de quem é dev raiz de verdade. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num daqueles cenários de pura adrenalina em produção. Sabe, API crítica caindo, o negócio inteiro na corda bamba, a pergunta é, como agir numa hora dessas? Se prepara porque a batalha está começando agora. Bora lá! Imagina só a cena. Alerta no PagerDuty. O telefone toca. É isso aí. A API caiu. De novo. Clientes na linha esperando e cada segundo offline é dinheiro indo pelo ralo. A API principal está instável, caindo com qualquer pico de acesso. Atenção imediata, né? Aquele suor frio já começa a aparecer. Isso aqui não é teoria, não é laboratório. É produção pegando fogo em tempo real. E aí, qual o primeiro movimento? E enquanto isso, o Slack fica naquele silêncio que grita, sabe? Ninguém digita nada, mas a tensão é palpável. Todo mundo sabe que cada minuto com o sistema fora do ar é prejuízo direto. E a responsabilidade? Ah, a responsabilidade pesa. Todos os olhos se voltam para a equipe de engenharia, esperando uma solução, uma luz no fim do túnel. E é nesse momento que a experiência fala mais alto. Não dá tempo de pesquisar no Stack Overflow, não dá para ler tutorial. É o instinto, a primeira reação que conta. O que fazer? Um rollback na base do desespero? Tentar um hotfix? Um patch rápido só para estancar a sangria e ganhar tempo? A pressão está no máximo. E a primeira tentativa vem e parece a coisa mais lógica do mundo, né? O problema é leitura, bota um cache na frente. Simples, óbvio. Só que, no calor do momento, essa solução que parecia genial se transformou numa verdadeira armadilha, porque ela não só falhou em resolver o problema de verdade, como criou um pesadelo muito, mas muito pior. Race Conditions. E o resultado? Dados sendo corrompidos em produção. A situação que já era ruim ficou simplesmente catastrófica. É exatamente aqui que a mentalidade muda. No meio do caos é preciso ter clareza. A solução não vai vir de mais um remendo, mais um band-aid, a solução está na arquitetura. É nesse ponto que um conceito poderoso entra em cena, CQRS, ou, em bom português, Comment Query Responsibility Segregation. A ideia, no fundo, é genial de tão simples. Parar de tratar operações de leitura e de escrita como se fossem a mesma coisa. Elas não são. Então, vamos separar as coisas para entender bem. Primeiro, o que é um command? Pensa num comando como qualquer operação que tenha a intenção de mudar o estado do sistema. É uma ordem. Crie este pedido, atualize este usuário, cancele esta fatura. São ações que têm consequências, que alteram os dados de forma permanente. Do outro lado, em total contraste, a gente tem a query, a consulta. A missão dela é uma só: ler o estado do sistema. Ponto. Sem alterar absolutamente nada. Liste os produtos, busque aquele cliente, me dê o relatório de vendas. A query só observa, ela não toca. E aqui está a regra de ouro que muda o jogo. Uma operação ou muda o estado ou retorna dados. Nunca, jamais as duas coisas ao mesmo tempo. E é aqui que vem o grande clique, o momento ahá. Olha só essa separação. De um lado, o command, o lado da escrita. A preocupação aqui é uma só: consistência. Regras de negócio, integridade dos dados, garantir que tudo esteja sempre correto. É o guardião do cofre. Já do outro lado, a query, o lado da leitura, tem outro foco: performance, velocidade pura. Aqui, a gente pode usar um modelo de dados totalmente diferente, talvez até denormalizado, só para responder o mais rápido possível. São dois mundos, cada um otimizado para uma coisa. E isso é libertador. Com essa visão clara, a decisão foi tomada. E não era uma decisão fácil. Não se tratava de um ajuste pequeno, mas sim de uma cirurgia arquitetural de peito aberto, com o sistema em produção. O plano de batalha foi traçado. Passo 1, identificar e isolar a feature que estava sofrendo. Passo 2, projetar um modelo de dados só para leitura enxuto e ridiculamente rápido. Passo 3, criar um jeito de sincronizar os dados do modelo principal para esse novo modelo de leitura. E o passo final, a virada de chave. Redirecionar todo o tráfego de leitura para essa nova via expressa que a gente construiu. E agora, o clímax da nossa jornada. O resultado. Dá uma olhada nesses números. É de cair o queixo. A taxa de erro da API, que estava lá no teto, foi para perto de zero. A latência média, que deixava tudo lento, despencou. O sistema, que antes estava sufocando, finalmente conseguiu respirar aliviado. Essa é a vitória técnica. E olha, se um resultado desses te deixa empolgado, já sabe, né? Deixa aquele like e se inscreve, porque é isso que mantém a gente trazendo esse tipo de discussão de alto nível. A crise passou, mas o mais importante é que o sistema não só voltou a funcionar,
Ele se tornou estável, resiliente, aguentando uma carga que antes o colocaria de joelhos. E essa é a grande lição aqui. A batalha não foi vencida com um fix rápido, com um remendo. Foi vencida com arquitetura, com uma decisão fundamental que atacou a causa raiz do problema de uma vez por todas. Mas, como em toda boa história, toda grande vitória traz novas responsabilidades. É preciso ser honesto, CQRS não é bala de prata. A gente resolveu um problema, mas adicionou complexidade. Agora existem 2 modelos de dados para gerenciar. A sincronização entre eles vira um novo ponto de atenção, que precisa ser monitorado de perto. E claro, a equipe inteira precisa entender esse padrão para a coisa funcionar de verdade no longo prazo. E essa, talvez, seja a lição final de um dev raiz. Na nossa caixa de ferramentas de arquitetura, o CQRS é como uma ferramenta pesada, poderosa. Não é para usar em qualquer parafuso. O uso tem que ser cirúrgico, aplicado só naqueles problemas onde a dor é tão grande que justifica a complexidade da solução. Porque no fim do dia, em arquitetura, toda escolha exige responsabilidade. E com isso, a gente fecha o ciclo. Fica a reflexão. Toda crise é, no fundo, uma oportunidade para a gente evoluir. Essa jornada mostra que, às vezes, a solução mais corajosa é aquela que mexe na fundação. E agora, a gente quer saber da comunidade. Deixa aí nos comentários, qual foi a maior batalha técnica que já foi vencida aí na sua trincheira, em produção? Compartilha essa história, vamos fortalecer essa comunidade de devs que resolvem problema de verdade. A gente se vê no próximo desafio.